Nesse vídeo eu vou deixar o site oficial da Hélio Couto e o e-mail para você poder mandar de modo gratuito, para você pedir de modo gratuito a ressonância. Eu sei que muita gente vai querer pedir sem querer passar pelo processo que é o processo de você estudar antes de fazer, tá bom? Porque as coisas só acontecem quando você acredita de fato que aquilo irá acontecer. Então não adianta você só pedir sem entender o que é e aí você colocar pra tocar e não ver nenhuma mudança e achar que é porque não funciona. Mas não é porque não funciona, é porque você não abriu a sua mente para poder receber aquilo. E nesse vídeo eu vou contar minha experiência com a segunda onda, tá? Que foi a mais difícil até agora, porque a primeira onda foi muito boa, foi muito empolgante. Mas aí quando a segunda onda chegou, que foi em janeiro de 2025, eu lembro que eu tive uma catarse, entendeu? Quem tá por dentro disso aqui sabe o que é meio que virar você do avesso. Então eu passei por isso com a segunda onda. E basicamente foi os 3 meses de ressonância tendo catarse. Pessoas saíram da minha vida. Eu praticamente entrei em uma depressão, porque eu não conseguia mais enxergar nada na minha frente, na minha vida. Eu não conseguia ver futuro em mim. Eu realmente me vi sozinha, de fato, porque eu estava morando em outra cidade e eu fiquei sozinha, tá bom? Sozinha, meio que abandonada nesse lugar. E aí me fez refletir muito esse período e ver o quão eu era carente e o tanto de coisa que precisava ser curado em mim nesse tempo. Mas foi muito doloroso, porque é tão difícil você ser jovem e você não conseguir enxergar nenhum futuro na sua frente, você não tem entusiasmo nenhum de viver. Mas porque realmente eu tava muito apegada, tá? E quando você só consegue ter as coisas quando você solta, entende? Quando você solta, vem pra você. Quando você apega, tudo foge de você. E então foi difícil, tá? Pra você ter noção que realmente não é uma coisa muito fácil, não é um processo tão simples assim. Mas porque eu tava criando resistência, entendeu? Porque realmente eu tava muito apegada nas ideias da matéria, tava muito apegada. Então, se você quer ser ressonante, você tem que entender que você vai aprender a ser mais espiritual, entendeu? Mas o certo seria um equilíbrio, né? Mas você entende, você consegue enxergar que tudo isso aqui é uma projeção da sua mente. Então, desde o caos, a calmaria é sua mente que está criando aquilo. Então, a catarse que eu passei com a segunda onda foi justamente para eu poder entender que eu não estou no controle de absolutamente tudo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu só preciso estar preparado para isso, preparado para a vida em si. Mas que foi muito avassalador. E o bom, realmente, quando você passa pela catarse, é que você consegue enxergar o que precisa ser mudado em você. E a partir daí começa realmente o processo de disciplina da sua vida, que é você deixar para trás velhos padrões, velhos padrões que geram os mesmos ciclos na sua vida. E, enfim, eu aprendi muito com essa dor que eu passei, da rejeição e tudo mais, mas na verdade é tudo
projeção da minha mente, tudo criação. E aí quando passou esse período da catarse, que foram 3 meses, e aí eu recebi a terceira onda, eu juro pra vocês, quando eu recebi a terceira onda, simplesmente veio uma luz na minha cabeça, tão iluminada, que basicamente me surgiu uma inspiração na vida. Na verdade, tudo acontece por meio de relações, seja de amizade ou de qualquer tipo. Então, eu conheci uma pessoa que me falou tal coisa e aquilo me despertou um desejo muito forte em fazer algo que basicamente mudará o meu destino. E aí foi o que aconteceu. Quando eu recebi Enfim, eu vou falar sobre a terceira onda. Quando eu recebi a terceira onda, tudo clareou. Apareceu essa pessoa, então me surgiu essa ideia maravilhosa. Isso foi em julho do ano passado, julho de 2025. E aí foi incrível. Pra você ter ideia, eu consegui sair realmente de um nível e ir pra outro, sabe? Digamos, de prosperidade, de abundância. E foi muito incrível pra mim. Me surgiu essa ideia e basicamente meio que eu consegui colocar minha vida em um eixo que estava precisando e eu consegui. Então eu consegui traçar novos planos, novas metas que estão acontecendo. E é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a quarta onda, que é essa que eu já finalizei. Estou aguardando a quinta, mas eu ainda tô ouvindo a terceira onda. Não, a quarta onda.